gente, vamos continuar falando sobre como compor o custo de uma produção. Agora a gente vai dar também ênfase aos custos fixos e variáveis, apuração do custo básico, quer dizer, eu vou fazer uma junção de um custo de um produto de forma básica e também vamos montar o custo da hora-máquina, tá? Com todos os elementos necessários para você ficar sabendo qual é o custo da sua hora-máquina, ok? Vamos lá. Apuração do custo básico. Então, vamos entender para que serve e onde é que a gente chega com isso. Ou então, olha, vamos começar lá, tá? Para poder apurar o custo de produção, é necessário somar todos os custos gastos na produção de um determinado produto ou de determinados produtos, tá? Independente se eu já paguei ou não esse material. Por exemplo, tem material que eu comprei, falando de safra, tem material que eu comprei na safra passada que sobrou e que eu vou utilizar na safra agora. Eu já comprei, já paguei, mas eu só vou utilizar agora. Entra no custo de produção da produção que eu tiver utilizando esse material. Digamos que eu comprei agora, mas só vou pagar no futuro, na próxima safra, nas próximas safras. Não importa, importa que vai entrar no custo da produção da safra que ele foi utilizado, ok? Isso é importante que vocês saibam. Então, independente de quando eu comprei ou de quando eu vou pagar ou se eu já paguei, ele entra no custo da produção daquele produto que eu estou utilizando os materiais, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui básico. Digamos que eu tenha um preço de venda de R$ 75,00. Eu já montei o custo da safra, já apurei antes, tá? E eu, somado tudo, eu cheguei à conclusão de que é R$ 60,00 por safra. Então, preço de venda menos custo de produção por saca, é claro, né? Eu vou ter um lucro por saca de R$ 15,00. Eu estou falando de uma saca, mas se a gente está falando de várias, aí você só tem que multiplicar, tá? Foi só uma maneira de mostrar para vocês. Continuando, digamos que depois que eu apurei todo o custo da safra, que foi o que eu fiz no anterior, mas eu não tinha, caramba, esqueci de incluir a parte patronal, a parte dos bens, das depreciações, de tudo aquilo que não foi utilizados e findos naquela época, que eu tive que, por exemplo, o maquinário, o alojamento, as coisas que eu utilizei, que serviram para compor o custo da minha produção, mas que eu não tinha ainda apropriado. Esqueci, eu posso refazer? Claro que eu posso refazer o custo da minha produção. Pronto, eu refiz. O importante é que eu saiba exatamente quanto foi que eu gastei. Depois que eu refiz, mesmo depois que eu já tinha vendido, eu descobri que em vez de ser o preço que estava, foi na verdade 80, subiu para R$ 80,00 por saca. Significa o quê? Que em vez de eu ter um lucro, eu tive foi um prejuízo, ó. Um prejuízo de R$ 15,00, porque 75 preço de venda, 80 custo da safra, eu não tive um lucro, eu tive um prejuízo. A gente chama de lucro como resultado, mas pode ser lucro, eu posso chamar isso aqui de lucro negativo ou prejuízo. Ok? Mas o importante é que eu saiba que eu posso refazer e que eu tenho que utilizar todos os materiais que eu gastei para produzir, mas também a utilização dos bens. Eu também tenho que colocar. E aí, mais na frente ainda, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa parte patronal, tá? Vamos lá. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu posso ter em uma safra, com vários produtos, eu posso ter lucro em alguns, prejuízos em outros, mas que quando eu somo os dois, eu vejo que o que sobressaiu foi o lucro ou o que sobressaiu foi o prejuízo. Então, eu vou mostrar para vocês. Digamos que na minha empresa, na minha fazenda, eu plante soja e plante sorgo. Eu tive a receita de soja, o custo da soja e o lucro da soja, ok? Então, pela soja, eu tive um lucro de R$ 27,00. Já com sorgo, receita menos custo, eu tive um prejuízo de R$ 2,00 por saca, tá? Então, aqui eu tô falando aqui, ó, por saca.
Mas, no final, o resultado final da minha fazenda não foi um prejuízo. Não posso considerar um prejuízo. Por quê? Porque o lucro que eu tive na soja sobressaiu ao prejuízo que eu tive no sorgo. Então, no final, a minha empresa teve um lucro de R$ 25. Poderia ter sido um lucro maior? Poderia, se o sorgo não tivesse dado prejuízo. Aí alguém vai perguntar bem assim, então vamos deixar de plantar sorgo. Peraí, mas se parte dos custos fixos que eu tive para a soja foi agregada no sorgo, significa que ele absorveu parte desse custo. Se eu não produzir o sorgo, pode ser que eu tenha, em vez de ter esse lucro todo que eu achei que eu tive com a soja, pode ser que eu não tenha esse lucro todo. Pode ser que o lucro seja bem menor. Por quê, professora? Preste atenção. Os custos fixos ou também os custos indiretos, eles são rateados, certo? Então, parte deles foi para a soja, parte deles foi para o sorgo. Se eu deixo de produzir sorgo, isso daqui não existe, vai todo mundo para a soja. Então, significa que o custo da soja vai ser maior do que foi quando eu dividi com o sorgo, ok? Então, assim, a gente tem que analisar muito bem. Se eu quiser, eu não quero mais produzir sorgo porque ele está me dando prejuízo, antes de tomar essa decisão, eu preciso fazer uma análise. Se todo o custo for absorvido pela soja, qual lucro eu vou ter? Tá? Se o lucro que eu tiver for entre R$ 25 ou mais por saca, tudo bem. Mas se for menor do que isso, é melhor eu plantar os dois. Ok? Continuando. Aí a gente vai para mais componentes, tá? Vamos lá. Apuração dos custos com compra de várias safras. Compras de safras antigas, foi o que eu falei antes, e materiais dessa safra, que é a que a gente está produzindo, tá? Independente de quando foi comprado e pago os materiais que será utilizado na produção do produto, seu custo irá incidir nessa produção, na sua produção, ok? Tá, vamos lá. Insumos comprados e gastos nessa safra. Eu comprei e gastei parte desses insumos nessa safra. Então, eu não falei quando é que foi que eu paguei, não importa. Importa que eu comprei R$ 1.800 referente a 500 quilos de insumos variados. Sempre valores hipotéticos, só para vocês entenderem, tá? Então, se nessa safra, desses 500 quilos, eu só utilizei 400, então, o gasto que eu tive nessa safra foi de apenas R$ 1.440. Então, o restante, a diferença foi para a próxima safra, ok? Então, esse foi o meu custo com insumos nessa safra, tá? Que eu utilizei, não que eu comprei, mas que eu utilizei. O maquinário do trator, eu tive um trator que estava com seu valor agregado lá de 100 mil, 10 horas, fiz de forma grosseira as contas e cheguei à conclusão que em relação ao maquinário foi 9 mil. Em relação aos trabalhadores, eu peguei 2 mil, dividi pelas horas, multipliquei pelas horas que ele trabalhou, aqui eu multipliquei pelas horas da safra, e essa conta aí foi uma conta que eu já tinha feito. Entenda isso como contas que a gente já estava pronto. Mais na frente ainda hoje, a gente vai ver como é que calcula essas contas, tá? Eu só quero mostrar para vocês que, para essa safra, o que vai ser computado é a quantidade de horas que eu gastei do maquinário, quantas horas os trabalhadores usou, tudo isso referente ao valor financeiro. Então, se a produção de safra foi de 800 sacas, foram vendidos 500 sacas, o que aconteceu para eu juntar tudo? Eu peguei a receita, valor de venda pela quantidade vendida, os insumos que eu gastei, o maquinário que eu gastei, a mão de obra que eu gastei e eu tive um lucro, tá? Essa é uma forma de fazer. Mas para que eu faça tudo isso, eu preciso calcular o valor dos insumos e isso a gente vai ver paulatinamente, ok? Devagar a gente vai ver como calcula tudo isso. A gente vai ver como é que eu calculo o valor dos bens, é o que a gente vai ver logo a seguida. A gente vai ver como é que eu calculo o valor da mão de obra, tá bom? E aí, somando tudo, eu tenho o valor da minha safra, tá? Se eu quiser saber qual foi a minha receita por unidade, aí eu pego 1.000
105,45 e divido pela quantidade que eu produzi, 500. E aí deu, ó, se eu dividir isso aqui, ó, por 500, significa que o meu lucro por unidade foi R$ 2,21 por unidade. Ok? Show! Tudo isso de forma bem abrangente para vocês. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que para você saber o lucro, você tem que, ó, pegar a receita menos os custos com materiais, menos os custos com pessoal, menos os custos inerentes ao patrimônio, ok? E aí você vai ter um lucro para saber exatamente o que a gente chama de lucro bruto, para saber exatamente se está valendo a pena ou não está valendo a pena a minha produção, tá bom? Isso também a gente tem que falar dos custos fixos e dos custos variáveis. Nós já conversamos sobre os custos fixos. Só relembrando, os custos fixos são aqueles que independem da produção. Ok? Produzindo, não produzindo, eu vou ter aquele custo. E os variáveis são aqueles que eu dependo da quantidade produzida. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Se eu não produzir, eu não tenho gasto com custos variáveis. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Presta atenção. A capacidade da minha empresa, isso é uma coisa muito importante. Eu preciso saber a capacidade de produção dela. Então, a capacidade da minha empresa é de produzir 10 mil unidades, tá? Então, até 10 mil unidades produzidas, de 0 a 10 mil unidades produzidas, o meu custo fixo é de R$50 mil. Eu já fiz a apuração e descobri que o meu custo variável é de R$15 por unidade. Tá bom. Aí eu quero saber quando eu produzir 8 mil unidades, qual vai ser o meu custo unitário? O que eu faço? O custo fixo é o mesmo, 50 mil. Independente de eu produzir 8, 10, 5, vai ser 50 mil. O custo variável, não. Esse vai variar. Eu vou pegar os R$15, vou multiplicar pelas 8 mil unidades e vou encontrar o meu custo variável total. Tá aqui. Qual é o meu custo total? É a soma desses dois. E o meu custo unitário, eu vou pegar isso daqui e vou dividir pela quantidade produzida. Então, olha só. Para uma capacidade produtiva de 10 mil unidades, se eu produzir 8 mil, o custo unitário passa a ser R$21,25. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Aí, não, esse ano não deu, esse mês não deu para produzir as 8 mil. Só o mercado, pandemia, só deu para produzir e vender 5 mil unidades. O meu custo fixo se mantém nos R$50 mil. Já o custo variável, 15 vezes 5 mil vai para 75 mil, tá? Lembrando que aqui é sempre negativo. O meu custo total, referente a 5 mil unidades, ó, foi para R$125 mil. Se eu quiser saber o custo unitário, ó, R$25 por unidade. Quando ele era 8 mil unidades, o meu custo unitário foi de 21, deixa eu voltar aqui que eu não lembro mais, 21,25. Quando foi para 50 ou 5 mil unidades, o meu custo unitário subiu. Por que, professora, subiu? Por quê? Porque menos unidades absorveram o meu custo fixo, porque ele continua a R$50 mil, ok? Se eu produzir menos unidades aqui, o que vai acontecer? Mais caro vai ser o custo por unidade. Tá certo? Então, lembrando que o custo fixo, quanto mais eu produzir, melhor é para a sua empresa. Certo? Quanto menos eu produzir, mais subutilizado ele vai estar sendo, então pior vai ser para a sua empresa. Significa que o custo por unidade vai estar cada vez maior. Custo variável não, esse independe. Se eu produzir muito, eu gasto muito. Se eu produzir pouco, eu gasto pouco. Tá? Continuando, aí eu botei aqui que eu vou produzir a minha capacidade máxima, só para mostrar para vocês. 50 mil os custos fixos, 150 os custos variáveis, lembrando que é sempre negativo aqui. O custo total vai ser 200 mil, dividindo então, ó,
Lembra? 8.000, 21 e 25. 5.025 reais. Ó, capacidade máxima, 10.020 reais. Agora, professora, já que é assim, eu quero produzir 15.000 unidades. Não posso. Por que não posso? Porque a capacidade máxima é de 10.000 unidades para esse custo fixo. Se eu ultrapassar 10.000 unidades, eu vou ter que rever todos os meus custos fixos. Os variáveis não, mas os fixos com certeza, tá? Com isso eu quero mostrar para vocês o seguinte: toda empresa ela deve explorar o máximo da sua capacidade. Então, vai até o limite dessa capacidade. Não esquecendo o que a gente aprendeu lá atrás, na demanda, oferta e demanda. Não adianta eu oferecer se a demanda, tá, não vai absorver. Então, assim, eu tenho que oferecer aquilo que o mercado consegue absorver. Eu tenho que utilizar minha capacidade máxima, desde que eu não fique com estoque obsoleto no meu depósito, tá? Não esquece disso. E aí a gente vai para uma outra parte que é muito legal, que eu tinha falado para vocês. Nós vamos falar como é que a gente faz a apuração das horas máquinas, do maquinário, tá? São algumas regras básicas que servem para vocês utilizarem de uma forma geral. O que vai mudar aqui são alguns percentuais que podem ser alterados a depender do que se estabeleça o tipo de maquinário, tá? Então, assim, os custos fixos que a gente tem para a formação das horas máquinas, eu vou ter a depreciação da máquina, tá? Os juros, que juros são esses? É assim, se eu não tivesse colocado o dinheiro, se eu não tivesse pego o dinheiro para colocar naquele maquinário, para investir naquele maquinário, eu poderia ter aplicado esse dinheiro. Então, eu tenho que saber, esse custo de oportunidade, a gente também tem que inserir no custo da hora máquina, tá? Aí tem, para quando não for maquinário, for tipo assim, um estabelecimento físico, eu tenho seguro. Para maquinário, ou para alojamento, eu tenho, para maquinário, eu tenho seguro. Ou então eu tenho os aluguéis, que aí eu não vou depreciar, eu vou utilizar só os aluguéis, tá bom? Então, assim, são custos inerentes ao custo fixo, que entram. Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Entende isso aqui como reticências. Então, todos aqueles custos que você tem que agregar, porque eles são fixos, tá? Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a produção. Por exemplo, combustível, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Lubrificantes, mão de obra. Como é que eu calculo o fator manutenção? Isso aqui é importante. O fator manutenção, eu vou calcular o valor equivalente às horas trabalhadas. Por exemplo, se um trator trabalha 100 horas, a cada 100 horas eu preciso parar ele e ele passa 1 hora na manutenção. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da manutenção, ou da pessoa, o valor que foi dado pela manutenção, e vou fazer assim, ó, 100 vezes o valor que foi me oferecido, que foi me informado pela manutenção, ou que eu cheguei lá e apurei que era o valor dela, tá bom? Reparos. Reparos também a gente tem que mensurar. Como é que eu faço o valor dos reparos? Eu pego o valor do bem vezes o perfil do reparo. Tá aqui o perfil. Essa aqui é uma tabela fixa? Não. Depende muito do maquinário. Essa aqui foi uma que eu utilizei. Essa é uma tabela real para um dos maquinários e é referência para mim. Mas para eu utilizar nos exemplos que vem a seguir, ok? Mas você pode também consultar isso, não há problema nenhum. Mas você tem que lembrar que tem esse valor de reparo, tá? Significa que se forem poucos reparos, vai de 0,5 a 1. E se for muito, vai de 1 a 1,5, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, o valor do bem vezes o perfil do reparo dividido pelas horas da vida útil do bem. Vou mostrar para vocês que eu acho que tudo que a gente mostra com exemplos fica mais fácil de ser absorvido e entendido. Então, vamos lá. Quais são os parâmetros gerais para que eu faça o cálculo desta hora máquina que eu tenho aqui, de um determinado trator qualquer, de uma máquina qualquer, ok? Então, eu sei que a máquina é um trator que vale
que o valor que ela tem não é o valor de mercado dela, é o valor que ela está registrada na minha fazenda, é de 80 mil. É diferente do valor de mercado. Essa máquina no valor de mercado pode custar menos ou pode custar mais, tá? Mas para mim, ela foi registrada com valor de 80 mil. A vida útil dela é de 10 anos e a quantidade de horas por ano é de 960 reais. Provavelmente quem vai te dar essas informações aqui é um técnico, ok? Aí, quem é agrônomo sabe calcular isso, se não souber, junta com o contador, que aí vocês conseguem fazer esses cálculos aqui, tá? O valor da hora do operário é R$29. Como é que eu consegui isso? Ou ele ganha por hora, ou eu pego o salário dele e divido o salário dele, mais descanso remunerado, mais férias, mais 13º, mais os impostos, tudo isso junto, eu divido pela quantidade de horas que ele trabalha normalmente no mês, tá? Então, assim, cada mês tem uma quantidade de horas, é meio flexível. Você também pode estabelecer um padrão, você pode entrar no sindicato e ver estabelecido qual é o padrão do operário que trabalha com determinada máquina, quantas horas ele pode trabalhar por mês. Também é assim, aí você divide lá, tá? Eu estabeleci R$29 por hora. O horário do mecânico, R$13 por hora, tá? Nesse caso, a manutenção de mecânica é ele que vai lá, porque o resto dos materiais a gente já vai calcular, tá? O valor do combustível foi R$4 por litro, o valor do lubrificante, R$1,80 por litro, tá? Os juros de mercado, que é os juros do custo de oportunidade, é 5% ao ano. E aí, agora eu vou para os parâmetros específicos. Isso aqui é o que eu tenho geral da empresa, tá? E agora eu vou calcular a hora da minha máquina. O que eu preciso saber? Eu sei que essa máquina, ela consome 8 litros por hora trabalhada. Que eu gasto de lubrificante 15% referente ao combustível que ela utiliza. Se ela utiliza 8 litros por hora, eu vou multiplicar, eu vou saber quanto isso representa em relação a 15% e vou multiplicar pelo valor do lubrificante, tá bom? O reparo dela é um reparo pequeno, ela não gasta muito, é 0,5, e a cada 10 horas trabalhadas, eu preciso parar essa máquina por 1 hora para fazer manutenção, ok? Então, vamos continuar. Lembre, ó, aqui tem escrito assim, ó, valores hipotéticos. São valores hipotéticos. Você, professora, mas a cada 10 horas ela parar 1 hora é muito. Não importa. Quem vai me dizer isso é o técnico, o mecânico. Vai me dizer, olha, professora, ó, essa máquina aqui, a cada 100 horas eu preciso parar ela por um dia inteiro. Significa 8 horas de trabalho. Pronto, eu vou lá e registro isso. Aí eu pergunto, para que você precisa fazer isso? Eu preciso me certificar de que ele está me falando uma coisa certa. Aí ele vai dizer, ó, eu faço isso e isso e isso, ela tem que parar porque é o tempo que a gente leva para fazer todo esse trabalho. E explicado, me garantiu que é isso mesmo, não pode ser em um tempo menor, aí eu calculo em cima do que ele me informou. Eu não tenho que deter todos os conhecimentos, mas eu preciso ir à fonte segura. Eu preciso ter, quem vai me dar essas informações são pessoas que entendem do que estão falando, tá? Então eu tenho que acreditar nelas. Então vamos calcular. Os custos fixos, olha só, eu peguei os 80 mil da máquina, dividi pelos 10 anos de vida útil, eu descobri que cada ano vale 8 mil reais, tá? Divido pela quantidade de horas por ano e a cada hora que ela faz por ano custa R$ 8,33. Os juros, 0,5 é um valor pré-estabelecido, vezes, não foi eu que estabeleci, tá? Esse é o que se usa, é como se fosse 50%, vezes o valor da máquina do ano, tá? 8 mil, vezes o valor do juros, que era 5% ao ano, certo? Aí eu multipliquei aqui, ó, 5% ao ano equivale a 0,05. Como é que eu faço isso? Só para vocês pegarem 5 dividido por 100, tá bom? Dividido pela quantidade de horas de ano. Então, eu sei que os juros que eu vou recuperar por hora é de 0,21 centavos. Valor da hora do operário. A manutenção, lembra? É 1 hora a cada 10 horas. Então, a cada 10 horas eu paro 1 hora. Se o valor da hora do cara é R$13, eu vou multiplicar isso por 13. Então, esse é o valor da hora que
representa, não que eu vou pagar uma hora para ele por, como é que eu vou dizer, não é que o salário dele é R$13 a hora, equivale o seguinte, que eu vou juntar 10 horas trabalhadas e vou pagar uma hora, então eu tenho que dividir essa uma hora do salário do mecânico, eu tenho que dividir nas 10 horas que o trator vai trabalhar. Então, uma hora significa R$1,30. R$1,30. Desculpa. O combustível foram 8 litros por hora, certo? E cada litro vale R$4, então por hora eu gasto isso. O lubrificante era 15% do combustível, tá? Então é 1,29 vezes o valor do lubrificante, é isso que eu gasto por hora. O reparo era 80, o valor do bem, vezes o perfil do reparo, dividido pela quantidade de horas. Se eu estou usando aqui horário, valor total, eu utilizo hora total. Então, aqui é a quantidade de horas totais. 960 horas por ano. Se ele tem uma vida útil de 10 anos, então fica 9.600, tá? Então, o reparo é de 4,17 por hora trabalhada. Aí, como é que eu vou saber o custo total da minha hora? Somei os custos fixos, mas todos os custos variáveis. Para que eu quero saber isso? Significa que, se o trator é seu e você vai trabalhar na sua empresa, esse é o custo que você vai agregar ao valor da produção. Por hora, ele custa R$ 77,00, 0,8 centavos. Então, este vai ser agregado à produção do que quer que seja, soja, algodão, sorgo, milho, feijão, enfim. Se o trator não é seu e a pessoa está te alugando, se ela te cobrar, ela vai ter que te cobrar no mínimo isso. Então, você faz uma estimativa. Pô, então, se eu vou alugar um trator, eu sei que ele vai custar mais do que isso. Aí, ele vai te dar o preço que for. Mas a intenção disso daqui mesmo é para você saber, para o seu custo próprio, ok? Ou caso você vá alugar o trator para terceiros. Aluguel para terceiros. Então, aluguel para terceiros, você sabe que o seu custo é de R$ 77,08. Então, você vai alugar mais do que isso. Se alguém te oferecer menos do que isso, mesmo que seja em quantidade, não vai valer a pena. Aquela história de que eu ganho por quantidade não vale a pena, ok? Tem que ser no mínimo R$ 77,08 para você ficar no empate, no 0 a 0, tá? Sem levar em consideração que pode alguma peça quebrar e aí você vai ficar no prejuízo. Então, esse aí é o custo sem nenhum contratempo, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Com isso, eu estou mostrando para vocês que é importante a gente saber qual o valor da hora do trator, do equipamento, seja ele qual for, que você vai estar utilizando. Porque ele junto a ele, você vai juntar a essa hora máquina todos os outros gastos, e aí você vai ter o valor do custo do seu produto efetivamente. E aí só dessa forma é que você vai ficar sabendo efetivamente se você teve lucro ou prejuízo naquela safra, naquela produção, ok? Certo, gente? Espero ter ajudado vocês a entender e ver a importância que a gente tem desse tipo de cálculo, tá bom? Obrigada pela atenção.